Meus amigos, de volta aqui para o canal Filho de Peixe, eu, André Siqueira, nesta quinta-feira para a gente bater um papo sobre o futuro do Santos Futebol Clube e se esse futuro passa pelas mãos de Kleber Xavier. Quero pedir logo de cara para que eu não esqueça, tenho muita coisa aqui anotada no meu glorioso caderninho. Antes de mais nada, já quero pedir para você se inscrever e ativar o sininho se você for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Ontem nós passamos de 11.400 durante a nossa live pós-jogo. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, a todos que têm contribuído para o crescimento do canal. Peço para que você compartilhe o nosso conteúdo, hype o vídeo, não esqueça do seu like e se você quiser fortalecer aqui o meu trabalho, torne-se membro a partir de R$ 2,99 por mês. Tá bom? Mas vamos lá, gente. Eu tenho uma música que eu gosto muito, do Cazuza, em que ele diz em determinado momento, a música O Tempo Não Para, em que ele diz o seguinte: eu vejo o futuro repetir o passado. E a atual situação do Santos me faz com que não só eu esteja vendo o futuro repetindo um passado, mas pedindo licença para o genial, brilhante e lendário Cazuza, pedindo licença para ele para adaptar sua música, eu vejo também o presente repetindo o passado. Porque no ano de 2023, o ano do primeiro rebaixamento do Santos, eu adoraria que fosse o primeiro e último. Mas do jeito que as coisas vão, pode ser que seja o primeiro de alguns, né? Mas enfim. No ano de 2023, primeiro que após essas mesmas 15 rodadas que o Santos disputou no Brasileirão desse ano, o Santos tinha 16 pontos. Hoje tem 14. Então a campanha já é pior. Mas no ano de 2023... o senhor Andrés Rueda, em determinado momento, anuiu, concordou, chancelou a contratação do Paulo Turra, que era um profissional muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Deu no que deu. E olha que o Paulo Turra já tinha tido uma experiência prévia, pretérita. Se eu não me engano, que também não fui estudar o currículo do Paulo Turra, mas se eu não estiver fazendo confusão, no Cianorte. E agora, em 2025, eu vejo o presente repetir o passado. Trocou apenas o nome. Kleber Xavier, que nunca foi treinador, que não é treinador. Pode vir a ser um brilhante treinador. Hoje não é. Mas a direção do Santos, capitaneada pelo incompetente presidente Marcelo Teixeira, achou que estava tudo bem entregar o Santos Futebol Clube nessa situação, voltando da Série B, com um elenco mal montado, com o time afundado em dívidas, na mão de um neófito, de um profissional que está tendo a sua primeira experiência como treinador de futebol. E aí, gente, olha, com muito respeito, com muito carinho e com muita educação, eu queria discordar profundamente, frontalmente, dos colegas que, assim como eu, são jornalistas e dizem o seguinte: mas o Kleber Xavier, ele dava treino na comissão do Tite, no Flamengo, na seleção, ele tinha autonomia para dar treino, ok. Eu nunca cobri o Flamengo, nunca cobri o Corinthians, nunca cobri a seleção, eu não tenho elementos para dizer que isso é uma mentira. Mas não é a mesma coisa. No meu entendimento de futebol, isso não é a mesma coisa. Estando sozinho, né, pilotando o barco, sendo o 01, porque mesmo que o Kleber Xavier desse treinos, mesmo que fosse todos os dias na comissão do Tite, o 01 era o Tite. Aqui no Santos, o 01 é o Kleber Xavier. E depois de 11 jogos oficiais, aqui eu estou descontando o amistoso contra o Red Bull Leipzig e também aquele jogo que nem terminou por causa de invasão de campo contra a poderosa Desportiva Ferroviária. Estou contando apenas jogos oficiais, 2 da Copa do Brasil e 9 do Campeonato Brasileiro. E depois desses 11 jogos oficiais, eu tenho a convicção de que o Kleber Xavier não pode continuar como treinador do Santos. Ele precisa ser demitido o quanto antes. E aí, esse canal existe desde o dia 31 de janeiro de 2023. Então nós estamos o quê? Há 2 anos e 6 meses. 2 anos e meio aqui fazendo conteúdo para o nosso canal.
E ao longo desses 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, eu sempre tive muita cautela para pedir a demissão de treinador. Por quê, André? Eu te respondo. Porque eu tenho para mim que de nada adianta você só trocar o treinador se as coisas elementares permanecerem como está. Se o seu elenco não for reforçado, se a mentalidade da direção não for trocada, se a cultura do clube não for trocada. E aí vamos voltar ao passado. Em 2023, o Santos teve diversos treinadores. Lisca, Marcelo Fernandes, Aguirre, Paulo Turra, Maionese, uma série de treinadores. E deu no que deu. Porque cada treinador chega, implementa a sua filosofia, etc e tal. E eu acho que isso não dá certo. Porque tem como você fazer um filé de frango só tendo ovo? Não. Você consegue fazer um arroz com feijão se o único ingrediente que você tem é um espaguete? Não. Então, se você não tem uma mudança drástica, talvez só trocar de treinador não resolva. Mas ainda que essa seja a minha filosofia, de que trocar de treinador sucessivamente é um tiro no pé, eu acho que a gente também não pode usar isso como muleta, como escudo, para tapar os olhos para o que está escancarado na nossa frente, para o que está visível, tão claro quanto essas ring lights que estão aqui iluminando o meu cenário, e fingir que nada está acontecendo. O que é nítido, que está aqui ó, na nossa cara, brilhando na nossa cara? Que o Kleber Xavier não é capaz de extrair o que o Santos precisa. Pode ser que se ele for para um time da Série B, da Série C, ele faça esse time bater campeão. E que, repito, lá na frente ele se transforme num excelente, num brilhante treinador. Hoje, ele não está pronto. E eu defendo sim, relutei em gravar esse vídeo. Agora estamos na manhã desta quinta-feira, são 10 horas da manhã. Ontem para dormir foi um porre, cabeça quente, frustrado com a derrota do Santos. Mas eu acordei reflexivo e eu falei, será que eu gravo ou não gravo? Gravo ou não gravo? E estou aqui gravando. O Kleber Xavier precisa ser demitido o quanto antes. E eu vou explicar por quê. São 11 jogos oficiais, 2 na Copa do Brasil, 9 no Campeonato Brasileiro. Nesses 11 jogos foram 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 7 gols marcados, portanto, menos de um gol por jogo marcado. E se você faz menos de um gol por jogo, no máximo você vai empatar, certo? Se você não faz gol, se você não tomar, fica no 0-0, você soma um ponto. Mas em 11 jogos oficiais, o Santos tomou 11 gols. Então o Santos faz menos de 1 e sofre em média 1. Se der a lógica, o Santos vai perder todos os jogos de 1-0. Ao longo desses 11 jogos, portanto, o Santos disputou 33 pontos. Ah, André, mas tem 2 da Copa do Brasil. Eu sei, mas vamos considerar que cada partida vale 1 ponto, ok? Perdão, 3 pontos. Portanto, foram 33 pontos disputados. Uma campanha de 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas representam 12 pontos conquistados. O que dá 36,36, uma dízima periódica, 36,4, vamos arredondar, de aproveitamento. Só no Campeonato Brasileiro, porque o Santos foi eliminado da Copa do Brasil, tendo o Kleber Xavier feito os 2 jogos contra o CRB e não tendo vencido nenhum, só no Brasileiro, que é o único campeonato que nós temos para disputar daqui até o dia 21 de dezembro, foram 9 jogos. 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Marcou 6 em 9 jogos, de novo, menos de um gol por partida, e sofreu 10, mais de 1 por jogo. Seguindo essa lógica de novo, daqui para frente, no Campeonato Brasileiro, o Santos vai, no mínimo, perder de 1-0. Se faz menos de 1 e toma mais de 1 por jogo, o Santos vai, no mínimo, perder de 1-0. São 37,03% de aproveitamento. Vamos arredondar? 37%.
Em 14 jogos, desculpem, em 15 jogos, embora ontem tenha sido um jogo da 16ª rodada, o Santos não jogou contra o Palmeiras, então o Santos tem um jogo a menos. Em 15 jogos, o Santos fez 14 pontos. É uma vergonha que o Santos tenha menos pontos do que jogos. Faltam, portanto, o campeonato são 2 turnos de 19 jogos, 38 partidas. Se o Santos jogou 15, precisa jogar 23. 23 partidas representam 69 pontos em disputa. Se o Santos tem 14 e o número mágico para escapar do rebaixamento é de 45, 45 menos 14 dá 31. 31 que o Santos precisa, num universo de 69 em disputa, representam 44,92% dos pontos de aproveitamento. Vamos arredondar, porque esse é um número feio. O Santos está no limite dos 50% de aproveitamento. E o que representa 50% de aproveitamento? Uma vitória a cada 2 jogos. Simples assim. Simples assim. Porque se o Santos empata os 2 jogos, faz 2 num universo de 6, abaixo dos 50%. Se faz 3 e perde o outro, faz 3 em 6, 50%. Um treinador que tem, no geral, 36,36% de aproveitamento, consegue fazer 50% para escapar sem sustos? Se fosse um treinador de verdade, que tenha mostrado repertório, eu acho que sim. O Kleber Xavier eu acho que não. Porque o time do Santos é previsível, porque o time do Santos tem uma saída de bola lenta, porque o time do Santos tem uma dificuldade tremenda de acertar o gol do adversário. Contra o Mirassol foram 0 chutes no gol em 90 minutos. Porque o time do Santos não é escalado da devida maneira. Perceba que o Santos tem no seu elenco jogadores como o Neymar e o Rollaser, que seriam titulares em qualquer equipe do Campeonato Brasileiro, e os dois parecem 2 inúteis, porque o treinador do Santos não consegue fazer um time que tem Neymar e Rollaser render. Ontem o Rollaser aberto pela direita não funcionou, mas eu avisei que não funcionaria. Mas eu não sou adivinho, eu não tenho bola de cristal, mas eu vejo o jogo. Nós já falamos aqui diversas vezes no nosso canal como o Santos precisa preencher o meio de campo, abrir mão desse 4-3-3, mas o Kleber Xavier não consegue. E voltando ao Cazuzza, eu vejo, de novo adaptando a letra dele, eu vejo o presente repetir o passado, porque não faz muito tempo que a molecada da base do Santos foi sacaneada. Em 2024, durante a Série B, a gente viu Miguelito, Matheus Xavier, Souza, Sherman, entre outros, sendo escanteados para jogar Rainer, Rodrigo Ferreira, Serginho, Patrick, Wendel Silva, toda essa La Quintana, Pedrinho, Bigode. E agora em 2025, o Santos não põe a base, quer dizer, não põe a base em condições boas. Ontem eu assisti o jogo pela TV Globo e assim que o juiz dá pênalti para o Inter, o repórter da Globo entra com o microfone e fala: olha, foi só o juiz marcar o pênalti que o Kleber Xavier gritou para chamar o Robinho. Não é covarde isso? Quando tá na podre, quando tá em situação adversa, coloca a molecada. Mas contra o Mirassol, fora de casa, o Tassiano foi a primeira opção. Na Vila ele não entra, claro, não vai expor o Tassiano à vaia a cada toque na bola. Bastou o Santos ontem estar no mato, perdendo por 2-0, que entraram Luca Meireles, Robinho, Bom Tempo, que aliás talvez tenha sido o melhor jogador do Santos em campo, jogando 45 minutos. Eu vou pegar aqui os números que eu mandei para os membros do nosso canal. Já estou encerrando aqui o nosso vídeo.
45 minutos jogados, o Bom Tempo deu 2 passes decisivos, duelou 7 vezes pela bola e ganhou 5, fez 5 desarmes e interceptou 2 bolas. O melhor jogador do Santos em campo. Entrava sempre em posição que não é a dele. Mas ontem que o time estava lascado, ele entrou. Então, gente, dessa diretoria do Santos eu não espero mais nada. Eu também acho que não é garantia nenhuma de que saindo o Kleber Xavier vai entrar o Vojvoda, porque os treinadores se conversam. Não se esqueçam que o Kleber Xavier só chegou no Santos porque Ramon Dias, Luiz Castro, quem mais? Sampaoli e qualquer outro, Renato Gaúcho, não quiseram vir para o Santos. O Kleber Xavier foi o que restou. Tenham certeza de que o Vojvoda sabe qual é a situação do Santos. Ele está vendo essa várzea, essa bagunça. Então não é certeza que ele vai aceitar, mas o Santos tem que tentar. Não é porque não é garantido que o Vojvoda vai aceitar que o Santos tem que morrer abraçado com o Kleber Xavier. Repito, ele pode vir a ser um bom treinador. Hoje ele não é. O Santos precisa de 50% de aproveitamento e eu tenho a convicção de que ele não é capaz. Porque ele não muda o esquema, ele só bota a molecada na furada e o time do Santos é lento, previsível e não tem nada. A única coisa que tem nesse trabalho é uma melhora física, mas no aspecto técnico, os jogadores não estão sendo... O treinador não é capaz de extrair o melhor dos jogadores. No aspecto tático, o Santos é uma piada. E no aspecto mental, o Santos é uma piada ainda maior. Porque quando sai o primeiro gol do Inter ontem, eu tinha certeza. Falei, não vai virar. Porque esse é um time que mentalmente está destroçado. Dito e feito. Tá bom? Então, com muito carinho, sem gritar, sem derrubar a mesa aqui, sem fazer escândalo, eu sou fora Kleber Xavier, antes que seja tarde demais. Se inscreva se você for novo por aqui, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho, hype esse vídeo e escreva o que você quiser. Utilize esse vídeo também como uma forma de lamentar pela situação trágica do Santos. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Um abraço e até mais.